Olá pessoal, professor Fagner aqui. Começaremos o nosso assunto sobre segmentos proporcionais. E para isso é importante conhecermos o conceito de razão e de proporção. Vamos lá então. Conheçamos então o conceito de razão. É importante saber que razão é a relação entre dois números e esta relação deve ser uma divisão, um quociente. Sabendo então que razão é uma relação de divisão entre dois valores, dois números, duas quantidades, vejamos então algumas maneiras de como a razão pode se apresentar. Temos então a razão podendo se apresentar no formato de uma fração, cujo denominador nesse caso específico é 10 e o denominador é 20. Pode ser representado ainda também da seguinte forma: uma divisão cujo símbolo de divisão é representado por uma barra inclinada. E ainda pode ser representado da seguinte forma: uma divisão cujo símbolo de representação é o dois pontos. Em resumo, podemos perceber então que razão apresenta essas três como algumas das formas de representação. Agora, antes de darmos continuidade no quesito proporção, é importante entendermos o que significa simplificação. Sabendo que razão é uma relação entre dois números, por exemplo, 10 sobre 20, vamos então entender o que significa simplificação. Simplificação é o processo de divisão simultânea do numerador e do denominador pelo mesmo valor. Por exemplo, temos aqui uma fração cujo numerador é 10 e o denominador é 20. Para que façamos uma simplificação, é importante encontrarmos um valor numérico que divide ao mesmo tempo o numerador, portanto 10, e o denominador, portanto 20. E observando pelo que já está posto aqui, foi feita uma divisão simultânea pelo número 2. 10 dividido para 2, tendo como resultado 5, e ainda o 20 também dividido para 2. 20 dividido para 2 igual a 10. E observamos que a simplificação continuou, de tal modo que a nova fração 5/10 está sendo dividido simultaneamente pelo número 5, onde 5 dividido para 5 é exatamente igual a 1, e o número 10 também dividido para 5, onde 10 dividido para 5 é exatamente igual a 2. Em resumo, entendemos então que simplificação é o processo de divisão simultânea do numerador e do denominador pelo mesmo valor, pelo mesmo número, como foi exemplificado aqui. Sabendo o que é razão e agora conhecendo o processo de simplificação, ficou fácil fazer uma comparação e perceber o que é razão e proporção. Razão, como já vimos, está exemplificado aqui. Vejamos agora o que significa proporção. Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Então observe que foi utilizado o processo de simplificação para demonstrarmos o que significa uma proporção. O mesmo processo feito no slide anterior, observamos que está aqui, e que todas são frações iguais. 10 sobre 20, 10 vinteavos, 5 sobre 10, 5 décimo e 1 sobre 2, 1 meio. Para termos certeza se de fato essas três frações são iguais, para dar a garantia de que é uma proporção, devemos então dividir cada uma delas e observamos o que ocorre. 10 dividido para 20 é exatamente igual a 0,5, 5 dividido para 10 é exatamente igual a 0,5 e 1 dividido para 2 é também exatamente igual a 0,5. Então fica claro perceber que proporção é a igualdade entre razões. Na prática, a igualdade entre frações, entre divisões. E isto fica notório quando as divisões são efetuadas e percebemos que na prática os resultados são todos iguais. 0,5, 0,5 e 0,5. Tendo entendido na prática o que significa razão e proporção, vejamos sinteticamente os seus conceitos para fixar melhor. Sabemos então que razão é a relação entre dois números e esta relação deve ser uma divisão, um quociente. E proporção é a igualdade entre duas razões. É importante que você analise esses dois conceitos e encontre relação direta com as exemplificações mostradas no slide anterior.